A inveja, eu quero o que é seu porque eu acho que você teve porque tirou a minha vaga de ter. Sempre houve inveja? Sempre. Mas hoje você mostra muito mais, né? Mas hoje isso é visível, Entendi. né? Tem um filósofo francês, o Bouton, se eu não me engano, Louis de Bouton, se eu não me engano, que ele diz o seguinte, que você só inveja aquilo que você vê. Entendi. E esse livro é muito Nossa, ele é bom, antigo, ele é maravilhoso. Esse antes cara. da globalização, olha Foi antes... Ah, gente, esse livro deve ser no início do ano 2000. Você só inveja aquilo que você vê, né? Louis de Bouton. E ele fala exatamente isso, que isso é uma característica humana. Por exemplo, se o teu vizinho comprou um carro novo, você começa a ter uma necessidade de comprar um carro novo e maior que o dele. Se teu vizinho comprou uma televisão de 40 polegadas, você vai querer a de 50. Infelizmente, isso é uma característica humana. Por quê? Essa questão dessa comparação sempre. Porque a maioria dos seres humanos não entende que a segurança está dentro da gente. É uma coisa que a gente sabe que a gente constrói, que a gente vai fazer. A maioria se vê pelos outros. E a gente vive num mundo globalizado que isso se tornou quase um objeto de ostentação, você mostrar o quanto você é bom o tempo todo, apesar da gente saber que é mentira. Ninguém consegue tá tão bem o tempo todo e ficar filmando essa felicidade de forma repetitiva, cansativa, porque cansa, você imagina. Porque às vezes ser feliz é não fazer nada. E tem alguma forma da gente se policiar, porque igual essa questão de ter inveja, porque às vezes pode ser que a gente tenha uma inveja, vamos dizer assim, inconsciente, ou não, toda inveja é consciente? Eu acho que toda inveja é consciente quando você olha alguma coisa e fala assim, esse negócio deveria ser meu. Porque existe uma coisa que é a admiração. Por exemplo, eu posso olhar a sua vida e falar, putz, o Gabriel faz uma trilha bacana. Eu gostaria de, na juventude, ter esse pensamento que ele tem, de fazer as coisas onde o coração bate, tentar organizar, tentar dar certo, apostar nas coisas que se gosta. Mas o que acontece é que isso é admiração. A inveja é um sentimento que eu quero o que é seu, porque eu acho que você teve porque tirou a minha vaga de ter. Então o invejoso, nossa, que coisa perigosa. O invejoso, ele quer o seu lugar, ainda acha que o seu lugar foi tomado porque era dele. Foi dado para você, né? Tirado dele. Entendi. Então não é só o invejoso, ele não quer só o que você tem, ele quer que você deixe de ter. Mas às vezes não tem, como é que eu vou dizer, né? Não tem uma... porque é complicado, né? Dizer isso, que hoje em dia tem um padrão falar, então que negócio de que eu tenho uma inveja boa. Não existe isso, não, então, né? Existe a admiração. Então, você não tem inveja boa. Ou você tem uma admiração, ou você tem inveja. Exatamente. Porque admiração é olhar e falar assim, caramba, esse cara, essa mulher merece a trajetória, a batalha todo dia, de não se acomodar, de, independente de qualquer coisa, continuar fazendo o que se faz, o que nasceu para fazer. Isso é uma admiração. Em últimas semanas eu tava acompanhando assim nas redes, teve uns memes desse, por exemplo, que esse filme é o Django. Isso, Django Livre. Django Livre, do Tarantino. Que é uma cena onde o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio conversa com Samuel L. Jackson, e o Samuel L. Jackson fala com ele, veja, mestre, aqui ele tem um cavalo. Aí o DiCaprio fala com ele, você quer um cavalo, Stephen? Aí ele fala, pra que eu quero um cavalo? Eu quero que ele não tenha um. Ou seja, ele nem quer o cavalo, ele só não quer que o outro tenha. Isso seria inveja? Numa época, claro, isso é a maior descrição da inveja. Entendi. Porque, veja bem, ele não quer um cavalo, mas ele não quer que o outro tenha. Entendi. Né? Então... E se o outro tiver, ele vai dizer que era direito dele o cavalo. Então, vá lá e tire daquele. Eu não tenho, ele também não vai ter. Não vai ter. Entendi. Nossa, que triste Ou isso. então, pra eu ter, ele vai ter que deixar de ter. Entendi. Esse é mais invejoso ainda, né? Porque ele nem quer o cavalo, ele só não nem quer. Esse aí é invejoso ao cubo,
Né? Ele não quer que o outro tenha. Esse filme é muito bom. E olha pra você ver, nessa parte de inveja, né, e tudo, a gente vê muito essa questão de a amiga que inveja o relacionamento da outra amiga, o cara que inveja o relacionamento do outro amigo, que é o famoso... Não, é incomum casais que tem muita coisa assim de só viver com determinados grupos de amigos, quando separa, um casal se forma de ex dos outros. Olha, que loucura. Não é incomum. Entendi. Do tipo assim, você tem ali 3 casais que saem sempre, e um fica falando mal do outro, ou então ficam fazendo aquela DR na mesa, que é horrível, né? Falando com o parceiro, dando recado pro outro. Então é como se eu tivesse num jantar, aí eu fico assim, não, porque o fulano já te falou, né? Tipo assim, eu quero mandar um recado pro meu parceiro, e eu aproveito o jantar para falar assim, fulano, você não disse pra eles... A famosa indireta. A indireta, aquela coisinha que é de indireta, que é horrível, porque casal que é casal tem as suas... A famosa lava roupa suja dentro de casa, né? E lava roupa suja e limpa dentro de casa, não é também? Só suja. Porque assim, uma coisa é brincar, uma coisa é geral. Agora, uma coisa é ficar falando mal do parceiro ou da parceira para os outros. Entendi, pega achando mal. que vai ter razão. Isso é horrível. Isso já entra nos 4 cavaleiros do Apocalipse que falam no estudo, né? Sim, porque você colocou ali a coisa de deixar o outro se sentir não visto, não compreendido, isolado. Entendi. É totalmente diferente. Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção para complementar a sua rotina. Agora anota aí, Pod People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio.